IBDP-TV, conectando vidas ao Evangelho. A Igreja Batista em Dom Pedro tem a alegria de convidar você para os nossos cultos de adoração ao Senhor, todos os domingos. Pela manhã, Escola Bíblica Dinâmica às 8h45. E à noite, às 18 horas. Estamos localizados na Avenida Pedro Teixeira, número 75, no bairro Dom Pedro. Venha adorar o Senhor conosco. A obra missionária não se faz sem pessoas. Então a gente pode ter 4 aviões, 5 aviões, 10, 50 aviões, se não tiver gente para botar aquilo para voar e colocar aquilo para funcionar e pilotar esses aviões, o que adianta? A gente ter todo o recurso do mundo e não ter o principal, que são as pessoas. Uma alegria muito grande, mais um programa, mais um podcast, Caminhos de Fé. E hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco, como nosso convidado, o missionário Márcio Hempel, né? E eu perguntava antes para ele se eu podia falar, era pastor Márcio Hempel, missionário Márcio Hempel. Ele falou, escravo do Senhor. Então nós estamos conversando aqui com alguém que serve, né? Com o escravo do Senhor. Hoje ele já teve uma aventura muito grande, ele está aqui conosco, mas durante o seu dia hoje ele já passou por alguns municípios, né? Nós até chegamos a conversar antes aqui que ele estava correndo para um lado para o outro. Ele falou, não, voando de um lado para o outro, né? E hoje o nosso convidado especial é o missionário Márcio Hempel. O nosso irmão, ele é casado com a irmã Keila e tem 2 filhos, né? O Matias e a Larissa, certo? E eu gostaria, meu irmão, nesse momento que o irmão pudesse contar quando foi que chegou aqui a Manaus, né? O que o trouxe aqui a Manaus, nesta terra assim tão caliente, né? Uma terra tão acolhedora, certo? A temperatura ela já ajuda bastante na questão do calor, mas como é que se deu essa chegada, né? O que aconteceu? Como foi que isso aconteceu para chegar aqui no Amazonas? Amém. Liab, obrigado pelo convite, obrigado aos irmãos, né, por me dar essa oportunidade, o privilégio de poder compartilhar algumas coisas que o Senhor tem feito, né? Apesar de eu estar aqui, na verdade não se trata de mim, né? A gente está falando aqui do que Jesus faz. E graças a Deus Ele usa as nossas vidas, né? É um privilégio podermos servir a Ele e podermos compartilhar a respeito da obra dEle, em nós e também através de nós, eventualmente. Eu sou natural do sul do Brasil, de Curitiba, muita gente acha que eu sou americano. Na verdade, os americanos parecem comigo, porque eles também são descendentes de europeus, né? Originalmente, como meus antepassados vieram da Alemanha, Holanda, Rússia, Ucrânia. Eu falo assim, eu sou vira-lata. Mas eu venho de uma comunidade cristã, tradicional, reformada, chamada Menonitas, e cresci num lar cristão, numa igreja que ama missões e incutia isso nas crianças desde cedo, né, com os adolescentes, os jovens. Pude vivenciar experiências simples. Às vezes a gente
e visitar uma congregação no interior de Santa Catarina com o coral da igreja. E eu era um dos membros lá. E assim a gente poder ver o campo missionário. E aquilo foi me formando, né? Missões, a igreja vivenciando isso, eu tendo a oportunidade de ler muitas, eu gosto de ler, eu li muitas biografias missionárias. E um certo dia, né, Deus falou, olha, agora é para valer, entrega a sua vida, meu plano para a sua vida é missões. E assim, em 98, eu fui para a aviação missionária e em 2006 cheguei em Manaus. A aviação missionária, ela funciona em? Eu entrei em Asas de Socorro, em Anápolis, onde eu fiz o curso de aviação. A formação acontece em Anápolis. Isso, curso de mecânico e curso de piloto. E depois eu fui para o meu primeiro campo no Acre, em Cruzeiro do Sul. Servimos lá, Keila e eu servimos lá 1 ano e meio. Voltamos para Anápolis, onde eu assumi a escola de aviação por 2 anos. Eu sou instrutor de voo também. E na sequência viemos para Manaus. E aqui estamos, agora 19 anos. 19 anos, desde 2006, aqui em Manaus. Basicamente, né? Nossas raízes estão sendo inseridas aqui, nossos filhos cresceram aqui. Nossa filha é manauara, tem uma caboquinha em casa. Pois da mesma forma acontece comigo, né? Eu falo, eu sou um pássaro migrador, né? Porque eu nasci na Bahia, morei no Pará e agora também estou no Amazonas e tenho uma filha de 18 anos que nasceu em Manaus. Então, estamos juntos. Estamos ligados, né? ao Amazonas e a Manaus. Muito bem. Mas, meu irmão, fazer esse trabalho, né? É um trabalho diferenciado. Nós sabemos que é um trabalho assim, lógico, como os outros trabalhos, de tanta responsabilidade, né? Mas como é que se dá esse trabalho? Como é que funciona? O irmão, antes o irmão pertencia ao Ministério de Asas de Socorro, não é isso? Sim. Asas de Socorro. Exato. Até o ano de 2015. Depois do ano de 2015... Aí transicionamos para a Missão do Céu, onde a gente está há 10 anos agora. Há 10 anos com o projeto de aviação missionária. De aviação missionária. O mesmo ministério. Exatamente. Como é que funciona? Como é que se dá esse trabalho missionário? Quem conhece um pouquinho a Amazônia, né? Nós que moramos aqui, a gente já está bem familiarizado com o contexto, mas para quem é de fora e nunca teve a oportunidade de vir para cá, vai se chocar logo com o tamanho, a vastidão, né? A Amazônia, ela é um continente. Tudo é muito grande. E mesmo eu crescendo no interior, na capital, em Curitiba, no Paraná, antes de chegar aqui eu não tinha ideia de como isso era gigantesco. E a floresta está em todo lugar, falam em desmatar a floresta amazônica, mas olha, eu conheço ela de ponta a ponta, vai demorar muitos séculos para isso acontecer. Ela é enorme e o transporte, a logística é muito complicada aqui. A falta de estradas, nós manauaras que eu digamos, né? Porque a 319 quase que a gente não consegue usar para sair daqui. Quase intrafegável, né? Pois é, Manaus é uma ilha. Exatamente. No mar ou você de árvores. Ou você sai pelo rio. De barco. De navio. Ou de avião. Ou você sai de avião, porque pela estrada você até consegue. Mas é um sofrimento demasiadamente... Tem que se preparar bem para isso. Então, a aviação na Amazônia, ela não é um luxo, ela é uma necessidade, né? E é uma ferramenta útil, não somente para as pessoas se locomoverem, né? E locomoverem cargas e tal, mas também no socorro às pessoas, né? Enfim, e a aviação missionária, ela vem para entrar nessa brecha, né, da logística, fazendo com que o evangelho possa se expandir, possa alcançar lugares mais difíceis de alcançar por via terrestre ou aquática,
Então a aviação ela torna viável o trabalho missionário de muita gente que está no interior, num contexto bem isolado, ou então que não tem tempo para ficar 5 dias viajando num barco, pregar 2 dias e voltar 5 dias, que seria o caso de uma cidade no interior. Estrategicamente usada pelo Senhor para que lugares longínquos possam ser alcançados, né? E não são lugares com tanta estrutura assim para receber os aviões, não é verdade? Hoje, por exemplo, né, nós saímos cedo aqui de Manaus, do Aeroclube, aqui com o avião carregado com 500 quilos de carga, pousamos numa pista de pouso numa aldeia a 700 quilômetros daqui. Esse lugar ali perto da divisa com Suriname é uma região que não tem nenhum tipo de acesso que não seja aéreo. Até os rios, como é um terreno mais alto, a diferença de altitude entre o rio Amazonas e o Parque do Tumucumaque é de 250 metros. E ele está a cerca de 500 quilômetros de distância. Então, pensa no ângulo do terreno e a quantidade de cachoeiras para você viajar ali. Então, fica inviável até de canoa. São cachoeiras e mais cachoeiras. Então, nem de barco você chega lá. É uma visão que as próprias pessoas que moram, que são daqui do Amazonas, né? Ou da própria capital, do Pará, né? Ou do Pará, ou da Amazônia, desconhecem. Imaginem as pessoas que estão acostumadas a sair, eu vou viajar, vou sair de Curitiba, vou dar uma volta ali próximo, numa cidade próxima, pego meu carro, vou ali, para Florianópolis e volto. Vou para Florianópolis e volto, faço aquela viagem, me programo rapidamente, né? E nós sabemos que nós temos aqui os nossos caminhos, como muitos falam, né? Os nossos caminhos são os rios. Sim. Certo? As nossas estradas são os rios. Mas mesmo essas estradas que são os rios, em alguns lugares, eles não são suficientes para alcançar, como o senhor mesmo falou, esses lugares específicos, como essa tribo, né? Exato. E só através da aviação. A pista de pouso, ela tem 800 metros lá, é de grama. Mas eles cuidam bem, a grama estava cortadinha. E a pista, quando a gente chega, eles têm gado, eles prendem o gado ali no curral e a gente sobrevoa, dá uma olhada se não tem nenhum gado perdido nas redondezas, porque não tem a mesma segurança que aqui no aeroporto. Sim. É cercado, tem segurança, lá você tem que avaliar bem, ver se... É pássaro, é gado... Cachorro, criança. Não tem cerca em volta da pista. Exatamente. Então você tem que estar bem consciente da situação, avalia bem, sobrevoa 1 ou 2 vezes, não tem nada ali anormal. Mas o próprio povo está acostumado com aquilo, já são preparados, né, também. Então, hoje, enquanto a gente estava lá, um outro avião pousou, avião da saúde, foi trocar ali o agente de saúde do posto médico. Então, eles têm uma rotina, porque eles sabem que para eles chegar e sair para Macapá, que é a cidade mais próxima ali, precisam do avião também para buscar os seus recursos e tudo mais. Enfim, mas nós fomos levar ali recurso para uma base missionária, descemos para Santarém, mais próximo ali, onde então embarcamos a família e deixamos a família ali, que estão traduzindo a palavra de Deus para aquele povo e ensinando a palavra para aquele povo lá. E essa família, um jovem casal, 2 crianças, moram lá. Eles moram nesse lugar. E eles, né, a convite do cacique, o cacique nos recebeu hoje todo enfeitado, né, com os colares, o cocar, sorridente, feliz, que bom que vocês estão aqui, a gente gosta tanto quando vocês chegam. E foi uma festa, né? Porque há uma valorização, né? Existe um trabalho usado, que o Senhor usa a vida de vocês, o serviço de vocês, a obra da aviação, para que eles sejam assistidos, né? Porque nós sabemos que é muito difícil você ficar desassistido. E de repente quando você tem, eu acredito que quando eles veem o avião chegando, isso também traz uma esperança para eles, né? Ou de medicamentos, ou de orientação,
Alguma coisa boa vem com tudo isso, né? Principalmente o que é relacionado com a palavra de Deus, né? Nesse caso específico, eles são pessoas que temem ao Senhor já. E a alegria deles poderem ter alguém ali que compartilha da mesma fé, que entende quem é o nosso Criador de fato, né? O nosso Senhor. Então, para nós hoje, em muitos desses lugares que a gente chega, que a gente vai, a gente encontra irmãos em Cristo, de culturas completamente exóticas a nós, mas que creem nesse mesmo Deus, que amam esse mesmo Deus e querem conhecê-lo mais de perto. E de alguma maneira a gente pode participar disso. E quando pode fazer esse trabalho, por exemplo, há alguns dias atrás, as novas tribos levaram a Bíblia traduzida, né? Fizeram a entrega. Até o Isaquiel falou sobre a entrega que fizeram lá onde aconteceu que nós perdemos uma missionária, né, que faleceu, a missionária Fátima. Eles foram entregar, se eu não me engano, o Novo Testamento traduzido. Olha que legal. Né? E esse trabalho foi possível, né, através também utilizando o meio aéreo, né? Esse trabalho que também vocês fazem. Eu tive 2 vezes essa experiência de podermos ser o transporte das primeiras Bíblias que chegaram numa comunidade tradicional, né, numa aldeia. E é uma experiência muito legal. Você chega lá e o povo está ali ansiosamente esperando receber a palavra deles escrita ali na língua deles, né? E foi uma grande festa. Eu lembro, a gente pude participar da entrega das Bíblias entre o povo Apalaí, e foi uma das experiências mais marcantes para mim. Primeiro porque você trouxe de fato ali a palavra escrita, né? E eles fizemos 3 dias de conferência bíblica e cada um deles fez uma bolsinha ali impermeável para que a Bíblia ficasse protegida quando eles viajavam de canoa, não molhar a Bíblia, um cuidado assim, assim, aquilo era um tesouro. Um tesouro. Né? Tratavam a palavra como um tesouro. E aí você olha para o mapa, você olha para a Amazônia e você vê que existem tantos lugares que ainda precisam ser alcançados, né? Muitos. Pelo Evangelho. E a aviação, né, missionária, ela faz esse trabalho de uma forma muito especial. Quando eu vejo assim, aonde vocês conseguem chegar, é algo assim que mexe com os nossos corações, porque nós sabemos que não somente para várias coisas, como por exemplo para o socorro dos missionários, para o socorro dos próprios indígenas, sim, para levar a palavra de Deus aos indígenas, né? Para levar o suporte necessário que precisam. Então, eu vejo que tudo isso daí faz uma diferença enorme. E eu queria entender isso do irmão. Como é que o irmão enxerga isso, essa perspectiva, né? Num contexto geral, né? Como é que o irmão enxerga o seu trabalho dentro deste contexto? Então, se nós eliminarmos a aviação missionária do contexto missionário aqui da Amazônia, nós vamos levar muito mais décadas para alcançar o interior, né? Se tivesse limitado ao barco, à canoa e algumas estradas que existem, né? E quando a gente pode usar a aviação como ferramenta para acelerar o Evangelho, e a gente vê o Evangelho chegando mais rápido em alguns lugares, isso tem um valor imenso. Uma das experiências que a gente recebe, né, de feedback de outros missionários é que quando eles chegaram, alguns missionários chegam em alguns lugares e demoraram muito para chegar, porque o acesso era muito difícil. E quando os primeiros se convertem e entendem a mensagem do Evangelho, né? O amor de Deus, eles entendem aquilo em várias situações.
uma das reações do povo é: por que vocês demoraram tanto para chegar? Então, o que acho que um dos maiores valores que a aviação tem é o tempo para você alcançar aquela geração. Porque o que os índios falam assim: olha, o meu pai não viu, meu avô não viu, onde vocês estavam? Por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? Então, eu acho que nesse sentido, nosso papel é de acelerar o Evangelho. E quais são as dificuldades, pastor, para isso? Assim, o que o senhor enxerga, o que é mais difícil, né, para que esse trabalho ele tenha um alcance maior? Qual seriam essas dificuldades? A maior dificuldade é pessoas. Hoje nós temos falta de pilotos e especialmente de mecânicos. Os profissionais que vão se preparar como profissionais, como para qualquer outra empresa, mas decidem dedicar essa profissão para o reino de Deus. Seja de forma temporária ou exclusiva, né? Mas pessoas. A obra missionária não se faz sem pessoas. Então a gente pode ter 4 aviões, 5 aviões, 10, 50 aviões, se não tiver gente para botar aquilo para voar e colocar aquilo para funcionar e pilotar esses aviões, o que adianta? A gente ter todo o recurso do mundo e não ter o principal, que são as pessoas. Porque você tem que ter os pilotos, você também tem que treinar esses pilotos, né? Tem toda uma infraestrutura porque não de pessoas, né? Você não está preparando um piloto que vai voar de um aeroporto. Por exemplo, Santarém tem um aeroporto considerável, né? Você sai de um aeroclube, que é um aeroporto estruturado e pousa, por exemplo, em Santarém, ou do próprio Eduardo Gomes, né? E você não está falando desse tipo de... Você está falando de pilotos especializados em terrenos difíceis, em lugares difíceis. Condições exóticas. Condições exóticas, né? O pastor Almir, inclusive, eu acredito que foi numa mensagem que nós estávamos aí, ele falou assim: eu já tive a oportunidade de pousar com o pastor em alguns lugares ali que eu não achava que não ia dar para pousar. Ele falou assim, que eu não sei como é que ele conseguiu pousar aquele avião. Eu só sei que eu falei: Senhor, eu não sei se a minha hora chegou nesse momento. Mas ele conseguiu pousar o avião naquela área ali que parecia impossível, né? Porque, como o senhor mesmo falou, não existe sinalizações, radares e tudo mais para que você chegue a determinado lugar. É visual, na verdade. E para isso é preciso uma preparação específica, né? É um treinamento, a gente desenvolve técnicas, a gente ensina técnicas, métodos, para que a segurança de voo não seja comprometida, porque você já está numa situação onde o risco, a segurança é maior. Então a gente precisa desenvolver maneiras de gerenciar esse risco e de modo que ele esteja dentro de um patamar que seja controlável, aceitável e seguro. Bem, mas o senhor tocou num assunto muito importante, né? Quando eu falo nós, eu falo na questão de igreja, né? Numa questão de construção, né? Do trabalho missionário, da qual a Igreja Batista em Dom Pedro ela se dedica, né? Ao trabalho missionário, ao apoio ao trabalho missionário. E como o senhor mesmo falou, faltam obreiros, né? Ou seja, pessoas para que esse trabalho ele tenha uma pujança maior, né? E nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas na volta a minha pergunta vai ser: como é que você pode fazer para ajudar, para fazer parte deste projeto? O que é que você pode fazer para ser uma dessas pessoas que possam ajudar, fazer parte desta construção missionária? Amém? Amém. IBDP-TV, conectando vidas ao Evangelho. Você foi chamada para viver uma vida adornada pela graça de Cristo, no Ministério Mulheres Adornadas por Cristo, da Igreja Batista em Dom Pedro. Nossos encontros são realizados uma vez por mês, sempre aos sábados,
São momentos especiais, preparados com carinho para você, palestras edificantes, adoração que toca a alma, compartilhamentos que fortalecem a fé e uma confraternização que aproxima corações. Junte-se a nós e descubra o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Atenção, criançada, se você tem entre 4 e 12 anos, esse recado é para você. Todos os domingos, às 8h45 na IBDP, acontece o Clube Oance. No clube, você aprende sobre Jesus e a Palavra de Deus com memorização de versículos, devocionais e momentos de amizade. E ainda tem jogos super legais e lanches deliciosos. Estamos te esperando com muita alegria. Venha fazer parte dessa turma e chame um amigo para vir junto. Oance, marcha! Bem, nós sabemos que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, né? É. E está na palavra. Lucas né? 10, 2. Lucas 10, 2. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Exatamente. E não sei como é que nós conseguiríamos traduzir isso daí para... Os aviões são muitos, mas os pilotos são poucos. Assim, seria uma versão, brincando, uma paráfrase. Uma paráfrase, fazendo assim uma brincadeira em relação ao que está transformando, né, isso aí. Mas é mais ou menos isso, né, meu querido? Né? Nós temos deficiência ou déficit de pessoas para trabalhar na aviação missionária, não é isso? Não só na aviação missionária, eu acho que isso é algo geral no campo missionário, porque a aviação ela serve diversos ministérios, como a gente falou antes, né? Serve os missionários que estão traduzindo, os que estão ensinando, que trabalham com diversos ministérios diferentes, desde crianças, adolescentes, adultos, enfim. E a falta de obreiros é uma realidade que Jesus disse que nós teríamos, né, que nós deveríamos pedir. Mas especificamente na aviação, não é só a parte de voo, né? Tem várias outras áreas, área de manutenção, área de controle de qualidade, área de suporte ali, né? O despacho, o recebimento de voos, enfim, a gestão financeira, administração. Para você fazer uma agência missionária de aviação funcionar, tem todo um contexto, né? Tem um grupo de pessoas ali envolvido. E são vários profissionais, né? Desde um administrador até um instrutor, um gestor e os pilotos e mecânicos e assim por diante. Primeira coisa que a gente precisa considerar é a vocação, o chamado missionário. Muita gente se empolga, né, com a aviação missionária. E na minha experiência, de cada 10 pessoas que se empolga, uma tenta. Vou tentar. E de cada 10 que tentam, uma consegue chegar lá. Então, de 100 pessoas que se empolgam, uma se torna missionário de fato. Então não é... É uma peneira fina. Sim. E talvez a palavra-chave em todo esse processo são duas, na verdade, duas palavras-chave. Uma é o chamado, a vocação, entender que Deus te chamou para isso. Muita gente gostaria, puxa, é tão bonito, né? A aviação missionária é algo tão bonito, eu podia fazer isso, né? Muitos pensam, mas aí não tem o chamado. E o outro é a perseverança, porque são muitas batalhas no caminho. O tempo médio para preparar um piloto missionário ou um mecânico, considerando que você tem que incluir nesse processo uma formação bíblica, porque você também é um missionário. Um Talvez pregador. Talvez você não vai ser um teólogo, um pastor, um pregador, mas uma formação missiológica bíblica básica, 1, 2, 3 anos, dependendo do programa, é fundamental. E depois você tem toda a parte profissional, né, que leva de 4 a 8 anos. Então, o tempo médio para um jovem
que sonha com aviação missionária, começar a formação dele talvez com 17, 18, terminou o ensino médio, já faz uma faculdade em alguma área, seja teologia, missiologia ou aviação, ele vai levar em média 10 anos para ele estar no campo. Agora eu sou um piloto missionário. Né? Ou seja, a preparação ela é longa. É longa, porque não é apenas a formação ministerial no sentido do estudo da palavra, né? Do conhecimento da palavra. Exato. Mas aí envolve a parte técnica, né? O ganho de experiência. Ganho de experiência. Talvez, e essa é uma peneira complicada, porque para você poder começar a operar com um mínimo grau de segurança aqui na região amazônica, como um comandante, né? Não como um copiloto, um auxiliar, mas como um comandante, tem que considerar pelo menos 500 horas de experiência de boa qualidade, não qualquer experiência. Como o pastor falou ainda há pouco, né? Pousar em determinadas pistas, você não chega... Você aprendeu a pilotar e de repente você já sabe pousar naquela pista, né? Não consegue. Não, você tem que ver e rever e treinar até chegar à excelência de conseguir. Exato. A pilotagem ela é muito parecida com o aprendizado de um instrumento musical, porque ela é uma atividade psicomotora que exige percepção. Você vai usar os teus sentidos, né? Na pilotagem. Apesar dos computadores que tem ali nos aviões hoje, você demanda muito dos teus sentidos e da tua habilidade psicomotora. E a habilidade psicomotora, ela leva tempo, com repetição. Então, no início, você está ali aprendendo a pousar o avião, decolar o avião, pousar, e você faz aquilo centenas de vezes, vai gastar centenas de horas, até que a sua técnica, a sua habilidade, a sua expertise vai se formando, e aquilo começa a ficar cada vez mais natural. Aí o pastor, como um instrumento musical. E o piloto está lá, pilotou, foi lá, decolou, pousou o avião, colocou o avião, agora o pastor vai pregar. Aí sai o piloto e entra o pastor. Troca o chapéu. Troca o chapéu e agora vai... Agora você é o troca pregador. A configuração e agora eu vou Às pregar. vezes acontece isso, né? Também. Então, vários projetos isso ocorrem. Então a formação ela deve ser completa. Integral, porque você é um missionário. Exato. Né? Ali é um instrumento que Deus tem usado. Eu até... Eu pensei até agora, assim, eu vou até brincar, falar assim, que você exerce muito mais fé trabalhando como missionário, sendo piloto, porque você tem que ter fé para subir num avião desse, você tem que ter fé para pilotar em ambientes que você não conhece, né? Ter fé para pousar em determinados lugares. E como o pastor mesmo falou, existem momentos que você chega e que você tem que simplesmente desistir, né? Porque o tempo não permite. As condições não permitem você prosseguir. É muito arriscado. Então é melhor voltar no dia seguinte com segurança do que forçar uma situação e gerar um acidente. E como Deus usa vocês nessas situações tão assim... Eu não sei se diria perigosas, são situações assim complexas, né? Isso, acho que essa é a palavra certa. Essa é a palavra, porque né? perigoso a gente atravessar a rua aqui em Manaus. Isso é perigoso. Isso é perigoso, é verdade. Muito mais perigoso é dirigir aqui em Manaus. Andar a pé é mais perigoso ainda. Porque a gente sabe que há uma complexidade, né? Porque a gente está num ambiente em que a gente não tem o controle de gerenciar os outros, né? Os outros motoristas, as outras pessoas aqui. E a gente tem 1 milhão de pessoas andando na rua de todo modo. Na aviação, você tem um contexto em que você consegue gerenciar o risco. Então, o grau de segurança que você consegue desenvolver, ele é razoavelmente bom. Eu digo assim, é mais seguro fazer o que eu faço hoje de operar em algumas pistas críticas, ou até mesmo eu opero o hidroavião também, que a gente vai pousar em rios, em lagos, né? Também é um outro cenário, um outro contexto, tem sua peculiaridade. Isso é mais seguro do que andar de carro aqui em Manaus.
E o que o senhor falaria para os jovens hoje, os jovens que estão nos assistindo, que estão acompanhando o nosso programa, que têm curiosidade, né, que sentem um chamado? Qual o caminho? O que eles devem fazer? Eu sei que ali Deus colocou no coração o chamado, o desejo, a vontade de trabalhar, né, de servir ao Senhor, e sentem que talvez seja essa a área. O que eles devem fazer? Qual é o caminho para se tornar um mecânico, um piloto, alguém que trabalhe diretamente com os aviões? Não só a aviação, mas como um todo. Deixa eu dizer para o jovem como um todo, né? Os Salmos, Davi fala que Deus nos criou de forma assombrosamente maravilhosa, que todos os nossos dias estão contados e que Ele nos formou com um propósito, né? Com um objetivo, e que é glorificar e adorá-lo e levar outros a isso também. Então, primeira coisa, a gente precisa ter a nossa identidade em Cristo bem estabelecida. Eu sei quem eu sou. Eu sou um filho amado do Senhor Jesus. E Ele tem um plano que é muito melhor do que qualquer plano que eu possa bolar, né? Ou criar. Segundo, entender que os planos de Deus são bons para nós, são melhores do que os meus. Meu sonho de jovem, de adolescente, era ser um engenheiro na fábrica de caminhões da Volvo em Curitiba. E Deus falou, não. Um dia eu tinha passado no vestibular da Universidade Federal para Física, mas eu ia fazer engenharia mecânica e Deus falou assim, abra mão, meu filho. Eu tenho um outro plano para você. Então Deus fala de diversas maneiras. Isso não foi um sonho, não foi um anjo que apareceu para mim, mas foi um processo na minha vida. Então, esteja atento aos processos de Deus na sua vida. Ele usa a igreja, usa os irmãos, usa a família, usa situações. Então, vá atrás dessas vivências. Se você acha que Deus está te chamando para a obra missionária, experimente. Tem tantas opções aqui em Manaus de vivenciar o campo, ou mesmo para fora. Né? Faça um test drive. Você precisa experimentar se aquilo realmente vai queimar o seu coração ou se na próxima curva do rio perdeu a graça. Não, eu achei que era, mas não tinha nada a ver. Então, Deus te criou com um propósito, com um chamado, com um desejo. Você deve buscar isso. A palavra de Deus diz que a gente deve buscar a vontade de Deus. E Deus não vai fazer segredinho disso, não. Ele vai te conduzir nesses caminhos se você fizer isso com sinceridade. Busque a Deus, busque experimentar. Não espere que isso vai cair do céu para você. Né? Comece servindo na sua igreja local. Né? Não diga assim, um dia que eu for para o campo, ali eu vou servir. Não, o seu chamado, o seu ministério começa na igreja local. Né? Nas pequenas coisas. Deus te deu um talento, não enterre. Faça outro dele. Desenvolva a sua fé. Então o jovem precisa entender primeiro esses passos e aí entender assim, eu vou ter que ter perseverança, porque as dificuldades vão vir. Agora, se quer ir para algo específico, como a aviação, venha visitar a gente lá, sinta o cheiro do hangar, veja o que é pôr a mão na graxa. Eu estou falando isso literalmente. Né? Estamos aqui no Aeroclube de Manaus, ali no Aeroporto de Flores. Passe um dia com a gente, veja como é, né? A nossa rotina. E depois veja a direção que Deus te dá em relação à sua formação. A formação de aviação. Né? A gente preza, muito importante a qualidade, ela é mais importante do que a velocidade. Então, mesmo que demore um pouco mais, faça bem feito, porque o nosso Deus merece isso, que seja bem feito. Busque orientação do seu pastor, da sua liderança, quanto à sua formação bíblica, teológica. Às vezes a igreja oferece uma parte disso, às vezes a igreja orienta um certo seminário, pode ser EAD, presencial, vai depender de cada caso. Mas o seu pastor, o seu líder espiritual, ele é fundamental nesse processo.
não é uma caminhada que você deve caminhar sozinho, né? Certo. Chame seu pastor, chame, olha, pastor, eu sinto que Deus está me chamando e é para um ministério assim. Mas se o nosso ouvinte, aquela pessoa que está assistindo, aquele que está sentindo arder isso no coração, né, que está assistindo e vendo assim, meu Deus do céu, acho que o Senhor está me chamando para trabalhar, né, nesta direção. Pode ir lá sujar a mão com a graxa? Pode passar um dia para conversar, para entender. Exato. Para venha conversar com a gente, ouvir os testemunhos. Eventualmente aparece até a oportunidade de acompanhar, participar de uma missão. É raro porque quem usa geralmente usa a carga máxima. Certo. Mas às vezes acontece, né? E vê se é aquilo mesmo, né? E joelho no chão. Para entender, Deus vai acontecer, né? Para conhecer, para vezes, ouvir as experiências, né? E às vezes pode parecer um sonho muito distante. Então eu vou dizer para você assim, eu venho de uma família muito pobre, fui criado pela minha mãe, sou filho mais velho de 2 filhos, minha irmã 2 anos mais nova, e ela é cabeleireira. Quando é que uma cabeleireira vai conseguir custear um treinamento de aviação para o seu filho? Só que isso nunca aconteceu, ela não precisou fazer isso, mas Deus foi fazendo as coisas acontecerem. Para mim eram impossíveis. Eu tentei por força própria algumas vezes, até que eu desisti. 2 anos depois Deus abriu uma porta que eu nunca esperava que abrir. Ele fez do jeito dele, na hora dele, e aconteceu. Então, fazendo uma retrospectiva, pastor, de todos esses anos, o que é que o senhor pode nos dizer? O senhor se arrepende do que fez? De jeito nenhum. Acho que eu seria um engenheiro de motores de caminhão da Volvo muito frustrado. Muito frustrado. Provavelmente. Porque eu não estaria no propósito do Senhor para a minha vida. E a sua alegria é fazer exatamente isso. Estar nesses lugares, como hoje o senhor estava lá na fronteira, né? Perto da fronteira, depois em Santarém e depois de novo segundo voo, depois voltar para Manaus. A questão, Eliabe, é quando a gente entende o tamanho da obra do Senhor, saber que Deus é o Senhor da obra, que Ele está em missão. Do dia que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus começou a missão. Eu preciso trazer esse povo de volta para cá. E Ele está nessa missão de nos trazer de volta para o paraíso. E quando a gente percebe a grandiosidade disso e a gente poder fazer, a gente ser uma pequena engrenagem de toda essa coisa gigantesca que Deus está nesse projeto de salvar a humanidade, a gente está participando pontualmente ali. Não tem nada que paga isso, sabe? Assim, para quem está nos assistindo, nós estamos aqui com o nosso missionário, né? Missionário, quando eu digo nosso, porque nós somos a Igreja de Cristo. Amém. Né? Com escravo do Senhor, né? Quando eu perguntei, é para chamar de pastor missionário, ele falou, eu sou escravo de Cristo, né? Então aqui com alguém que serve ao Senhor, que é casado com a irmã Keila, que tem 2 filhos, que tem uma família que mora 19 anos aqui em Manaus. Eu queria, nesse momento, pastor, pedir que o senhor expressasse isso, falasse, nos trouxesse uma pequena mensagem acerca do que esse ministério no seu coração, né? E eu sei que nós já conversamos bastante sobre isso, mas que o senhor pudesse encerrar falando sobre isso, né? Falando sobre este ministério, o que significa fazer parte desse ministério que o senhor faz, que o senhor está de ministério, missão do céu. A missão do céu é algo que nasceu no coração de Deus, né? Levou 2 anos para eu aceitar o pedido de Deus para a gente começar esse projeto. Eu resisti, falei, Deus, isso aí não é para mim, não quero isso não. Até que Ele falou, agora vai lá e faça.
E, como eu disse, é um privilégio a gente poder participar. Não é fácil, né? Exige muito da gente, é uma carga de trabalho muito alta, é um desgaste muito grande, a gente lida com inúmeras situações, além da parte profissional de aviação, que é técnica, né? Uma atividade técnica, a gente procura fazer isso da melhor maneira possível, sabe? Porque nosso Deus merece o melhor. E quando a gente fala em adorar a Deus, a gente pensa no louvor na igreja, né? No cântico. Mas não, quando eu estou servindo ao Senhor da melhor maneira que eu posso, aquilo é um sacrifício de adoração das minhas mãos, não é? Sim. Então, e é muito bom a gente entender isso, assim, eu vou fazer o melhor que eu posso. E essa é a minha adoração ao Senhor. Eu não faço isso por mim, eu faço isso pelo Senhor. E, assim, a gente vê centenas de comunidades, de povos, milhares de comunidades que não foram alcançadas pelo Evangelho. E nesses 10 anos de Missão do Céu, a gente rompeu algumas barreiras, a gente chegou em alguns lugares, a gente transportou alguns obreiros, missionários, pastores, enfim, pessoas que nunca tinham entrado num avião, nunca tinham voado. E elas ali puderam ter essa oportunidade de chegar em lugares que elas nunca imaginavam que elas iam chegar. E puderam lá fazer a diferença, levar o Evangelho, pregar, né? Então, que salário de um piloto de linha aérea que eu podia estar ganhando hoje? Eu tenho 53 anos, quase 30 anos de aviação, e eu podia estar num voo, voando um 747, aí um Boeing, fazendo voo internacional, ganhando 45, 50 mil por mês. Não vale. Não vale. Né? Mas a gente participar da obra do Senhor, isso aí é interno. Isso aí, traça, ferrugem, nunca vai consumir. Amém. Né? Amém. É um chamado do Senhor. É um né? chamado. E não é para todo mundo. Eu entendo assim que esse é um chamado muito específico. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que todos nós somos chamados para a obra do Senhor, de alguma maneira. E nem sempre ela vai acontecer nas 4 paredes da igreja. Então a primeira coisa que eu preciso entender é aquilo que eu falei, que o que eu faço o melhor que eu posso, e não para homens, eu faço para Deus. Mesmo que eu seja um motorista de Uber, mesmo que eu seja uma dona de casa, eu posso ser uma cabeleireira como minha mãe, mas eu faço o melhor que eu posso. Eu posso ter a profissão que for, mas se eu desenvolvê-la para o Senhor, mesmo estando no mercado de trabalho, aquilo também é Amém. adoração. Amém. Então hoje nós tivemos a oportunidade, a grata satisfação de conversar com o nosso pastor missionário, escravo do Senhor, né? Espero que todos sejamos, né? Amém. Paulo disse que ele era. Amém. Márcio Hempel, né? Nos trouxe assim, iluminou os nossos olhos na questão do trabalho missionário, na questão da aviação. Eu sei que tem muitas outras coisas que podem ser exploradas, que podem ser conversadas, mas eu acredito que o nosso irmão está disponível para isso, né? Para ser procurado, para ser alguém que pode trazer esse direcionamento para os nossos jovens, principalmente os nossos jovens, né? Eu sei que o trabalho do Senhor não tem idade para isso, né? Mas nós sabemos que existem muitos jovens que hoje ardem, têm com o coração, né, a vontade de servir ao Senhor, e de repente pode ser, né? E às vezes são até jovens, vamos dizer assim, de segunda geração, né? Nós temos missionários que chegaram a trabalhar conosco a partir de 30, 35 anos de idade. Claro, não vai ter a mesma velocidade e habilidade para adquirir aquela experiência no caso da aviação, mas tem tantas outras áreas na missão que você pode servir, que estão agregadas ali ao redor. Mesmo que você não tenha 18, 20, 25, se você tem 30, 35 ou 40,
Não tem limite, 50. Você tinha o sonho de ser aviador, vamos lá. Tá chegando aos 50, vamos lá. Pois bem, mas é uma alegria muito grande. Muito obrigado, pastor, pela sua presença conosco aqui. Que Deus continue abençoando o seu ministério, o ministério ao qual o senhor faz parte, a sua família, né? E com certeza, eu não tenho dúvida que todos aqueles que quiserem chegar e conversar com o pastor terão oportunidade. Que Deus continue a nos abençoar. Mais um podcast, Caminhos de Fé. Que nós possamos continuar neste caminho. Amém? E se você tiver dúvida, tiver curiosidade, vá lá no YouTube, procure o nosso canal, né? E compartilhe e assista quantas vezes você precisar. Amém? Olá, amiguinhos. Tô passando aqui para te fazer um convite super legal. Todo domingo às 18 horas acontece o culto infantil aqui na Igreja Batista em Dom Pedro. Se você tem entre 4 e 11 anos, você não pode ficar de fora. Tem histórias da Bíblia, louvor e muito mais. IBDP TV, conectando vidas ao Evangelho.